E aí, eu quero que vocês observem o seguinte. A gente vai ter alguns comportamentos, e eu quero que vocês percebam aqui nesses comportamentos que não é difícil. Vamos supor que eu quisesse aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse descobrir quanto é 6 dividido por 10. Qual seria a primeira coisa que você faria? Toda fração é uma. Vai, eu sei que vocês sabem. Toda fração é uma. Então, se eu tenho uma fração, a gente vai pegar e vai dividir. Ali na nossa letra A, eu vou dividir 6 por 10. Quando eu faço 6 dividido por 10, dá 0,6. Ok, eu vou colocar aqui 0,6. De novo, quero dividir 1 por 10. E por que que eu vou dividir? Porque toda fração é uma divisão. 0,1. Interessante isso. Tá, eu vou dividir a letra E. 123 por 10. 12,3. Ok? Quem já entendeu o padrão dessa parada aqui? Nelson, fica à vontade. Repete o número, depois vê o número de casas decimais e coloca a quantidade de zeros que tiver no denominador, é a quantidade de zeros que vai ter é, depois da vírgula. A quantidade de casas decimais depois da vírgula, e a gente vai estruturar aqui a partir de agora, que é justamente o que está escrito aqui no começo ó, da nossa aula. Transformar a fração para número decimal, você pode dividir? Pode e não tem problema nenhum. Qual é o detalhe? É que existe um macetezinho, existe uma técnica que você pode fazer para dividir, por exemplo, o número quando você tem um derivado de 10 no seu denominador aqui, ó. O que significa isso? A quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade de casas decimais desse meu número. O que são casas decimais? São os espacinhos que tem depois da minha vírgula. Sabendo disso, eu vou fazer aqui, por exemplo, essa nossa letra F. Vai ficar 1,23. Por quê? Porque eu tenho dois zeros na minha casa decimal, no meu número aqui, né? No meu denominador. E eu vou ter duas casas decimais. Dois zeros no denominador, duas casas decimais no resultado. E pronto, seria isso. Ok, vamos lá. É, fiquem à vontade. Levanta a mão aí na nossa tela. Fiquem à vontade para letra D. Como ficaria o resultado da letra D? O que vocês acham? Levanta a mão, quem sabe como é que se faz essa? Arthur, como é que ficaria a nossa letra D? 0,51. 0,51, boa. Só confirmando, dois zeros no denominador, duas casas decimais no resultado. Vamos só confirmar, ver se seria isso mesmo, porque assim, professor, você sabe que é, o que fazer? Tá aí, ó, 0,51, perfeito. Vamos lá, letra G. Quantos zeros tem no denominador? Tem três. Então, meu número tem que ter três casas decimais. Eu vou escrever o número todo e eu vou pegar três casas decimais. Ana Luísa, onde a minha vírgula tem que ficar para que eu tenha três casas decimais nesse meu número? Vai. Eu 12 e o 3, velho. Entre o 2 e o 3, pode ser. Entre o 2 e o 3. Acabou. Três números, três zeros no denominador, três números na casa decimal aqui, né? Três casas decimais. Como ficaria a nossa letra C? 0,002. Vamos ver. 0,002. Três números no denominador, três zeros três casas decimais no meu resultado. Só contar a quantidade de casas de zero nos denominadores e colocar a vírgula a ponto de ficar com a mesma quantidade de casas decimais. É isso que a nossa regra fala. E o caminho inverso também é a mesma coisa. Seria a mesma coisa. Então vamos ficar atento a esse comportamento aqui, tá, gente? Dois zeros no denominador, duas casas decimais, um zero no denominador, uma casa decimal, dois zeros no denominador, duas casas decimais, três zeros no denominador, três casas decimais. Vou acrescentar uma letra, deixa eu ver aqui, F, G, H, uma letra H. Letra H vai ser tan, 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 tan. E tan. Professor, eu não sei falar esse número.
Acontece, é um número grande. Como é que seria? 10 bilhões, não. 1 bilhão, 20 milhões, 304.501. Ok. O que a gente vai falar ele, certo? A gente só vai falar assim, ó. Vou colocar... Vocês que vão controlar agora. Eu vou sair acrescentando zero e vocês vão falar, para! Ok, obrigado. Como ficaria esse número? Como é que ficaria esse número fazendo a divisão? Como é que ficaria ele? Desafio para vocês aí. Esse para foi desesperador, mano. Mas tá. Como é que vai ficar o a nossa divisão? Opa, aqui é do Arthur e do Nelson. Vamos fazer uma comparação entre os dois. Se você mandou aí, não tem problema. Mas vamos comparar aqui a do Arthur e do Nelson, gente. E vamos ver se bate com a nossa resposta. Aí da Rebeca também, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem que ter 12 casas decimais. 12 casas decimais, né? Faltou o 0 e 1, bem aqui assim, ó. Mas deixa quieto, não tem problema não. Vamos contar, tem que ter 12 casas decimais no número de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Tá batendo o nosso resultado. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acrescentei os dois que estavam faltando. 11, 12. Vou considerar como certa essa. E aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também. Só que tá acontecendo um BOzinho aqui. Qual é o BOzinho? Provavelmente vocês esqueceram números na hora que vocês estavam escrevendo. Compreensível? Sim, é compreensível. Por quê? Caraca, olha o número, olha o tamanho do número que a gente está trabalhando ali, ó. É possível que a gente iria acertar todos de uma vez. Pode acontecer, sim, de você pegar e errar isso daí. Não tem problema nenhum, tá, gente? Lembra, é um número grande. O curioso seria você errar nisso daqui, que é número pequeno. Mas aqui não, aqui é aceitável que você erre. E geralmente quando você vai fazer uma prova, tome muito cuidado, porque pode acontecer de o professor colocar como resposta assim, ó. Só um exemplo. Aí, tan, tan, tan. Sair acrescentando zero, só para completar a casa decimal. E não é isso que não pode acontecer isso, tá? Vamos ver como é que ficaria. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever o número todo. Vou escrever ele bem aqui, ó. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 5, 0, 1. E eu vou contar quantas casas decimais vai precisar aqui para bater 12 casas decimais, né? Porque são 12 zeros que nós temos. Vamos ver. 3, 6, 9, 12. Certíssimo. Se eu for contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 0, certo? Certo? Pé. Acontece, Rebeca. Tu pode ter acrescentado um zero a mais, tá? Ou, na verdade, tu pode ter esquecido. Ah, eu já sei onde foi que tu errou. Dá uma olhada bem aqui, ó. Entre o 2 e o 3. Tu esqueceu de colocar o zero. Esse zero entre o 2 e o 3 tu colocou para cá. Mas ele condiz com ter 12 casas decimais. Por isso que, claro, numa prova, isso daqui estaria considerado como errado. Mas olhando aqui, descobrindo o teu erro, a gente consegue entender que tu tem a noção de que são 12 casas decimais que nós precisamos nesse nosso resultado, tá? Parabéns também. E assim, essa primeira parte é só isso. Em vez de a gente utilizar ali a calculadora para fazer divisão, em vez de você chegar e organizar. Cara, imagina só, turma. Imagina vocês pegando isso daqui e dividindo por isso daqui numa divisão comum. Teria cabimento fazer isso? A gente tá ficando doido de armar uma divisão dessa. É por isso que quando você for transformar fração para número decimal, é isso daqui que tem que acontecer. De boa? A quantidade de zeros no denominador é a quantidade de casas decimais do resultado. Não esqueça isso. E o caminho da volta? É possível ter o caminho da volta quando a gente quiser transformar decimal para fração? Sim, é possível. Tá aqui o caminho da volta, ó. Nesse próximo passo aqui,
Transformar decimal em fração é o caminho da volta do que nós acabamos de fazer. Quando nós quisermos fazer o caminho da volta, ou seja, transformar decimal para fração, continua a quantidade de zeros no denominador ser igual à quantidade de casas decimais do nosso número. Só que agora já não é o resultado. Eu vou fazer o primeiro e eu vou querer que vocês vão ter um tempinho para fazer as outras aí, tá bom? Eu vou dar uma dica para vocês como é que a gente vai responder isso aqui utilizando o nosso chat. Observem só, eu vou fazer a primeira. Eu vou fazer o traço de fração, tá? Presta atenção. Eu vou fazer o traço de fração. Aí eu vou escrever o número todo aqui em cima, ó. 0, 4, 3. Só que esse zero da frente aqui não precisa aparecer. Se eu fosse fazer na calculadora, ele nem apareceria se eu fosse colocar 0,43. Ok, vamos lá, como é que a gente faz? De novo, eu passo o traço de fração, escrevo o número todo, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros do denominador. Existe fração desse jeito? Não, eu coloco 1 bem aqui na frente. Ok? De novo, vamos lá. Eu repito o número todo, passo o traço de fração, a quantidade de casas decimais é a quantidade de zeros no denominador. Não existe esse tipo de divisão, então eu coloco 1 aqui na frente. E essa é dessa maneira que eu transformo número decimal para fração. Ok? Vamos lá. Como vocês acham que vai ficar a letra B? Pode ficar à vontade para ativar o áudio e falar, tá bom? Como vocês acham que ficaria a letra B? Olivia, como você acha que ficaria a nossa letra B? Seguindo esse padrão. 21 embaixo 1000. 1000. Boa. Boa. Certo. Certíssimo, Olivia. Sabe qual é o detalhe aqui? É que você pode falar desse jeito, ó. Vou fazer, por exemplo... essa daqui mesmo que a Olivia falou. A gente pode falar assim também, ó. 21 e embaixo, 3 zeros. Não tem problema nenhum, porque nós estamos aprendendo o conteúdo. E isso interessa pra gente, porque é a nossa metodologia aqui, ó. É o nosso procedimento. Eu sei que vocês têm noção do que significa isso, porque a gente já estudou as partes mais básicas da fração e dos números decimais. E é só isso que é para fazer. O que interessa nesse momento é a gente facilitar a forma de a gente falar isso daqui para ficar bem, o que eu posso dizer? Para que o processo fique bem firme na nossa cabeça, tá bom? Vamos lá, vocês vão ter um tempo para fazer a letra C, D, E, F, G e H. Nelson, fica à vontade. Eu não entendi porque na B ficou 21 sobre 1000. 21 é porque tu poderia colocar assim, ó. Certo? 00, 21. Só que esse 00 não importa. Ele não interessa pra gente. É o que a gente chama de zero à esquerda, o clássico zero à esquerda. Certo? Se tu for colocar na calculadora, ele vai sumir. E outro, tu entendeu por que ficou 1000 aqui embaixo? Tu tem quantas casas decimais depois da vírgula? 1, 2, 3. Quantos zeros tem que ter? 1, 2, 3. Entendeu? Tranquilo, então. E é isso. Vamos lá, letra C. Ok, 10, 12. Desculpa, Rebeca, você tá rouca, foi mal. Rebeca falou aqui que a letra C ficou 12 sobre 10. Beleza, Rebeca, tranquilo. Letra D. 345 sobre 100. 345 sobre 100. Boa, Nelson. Letra E. Maria Esther falou que dá 7001 sobre 1000. Perfeito. 3 zeros no denominador. 3 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros no denominador. Excelente. Letra F. Ficaria 700000401 sobre... Aqui embaixo, os 5 zeros, a Luísa falou corretamente. Então quer dizer que essa parte pegou. Seguido aqui, 1 seguido de 5 zeros. Por que que eu não posso tirar esses zeros daqui de cima? Porque se eu tirar, olha a diferença que vai ter entre 700.001 para 71. É muita diferença entre esses números. Então significa que esses zeros que estão bem aqui no meio se chamam de zeros significativos.
significativos. Por que que eles são zeros significativos? Porque eles fazem parte do próprio número que está trabalhando. É diferente disso daqui, ó, que aconteceu bem aqui na letra B. Esses dois zeros são zeros significativos? Não são zeros significativos. Por quê? Porque se eu escrever isso, vale 21. E se eu escrever isso, continua valendo 21. Se eu escrevo isso daqui dessa maneira, é 700.001. Se eu tiro esses zeros, fica 71. Então significa que esses zeros aqui, eles são zeros significativos. Esses daqui de cima não são significativos. É o que a gente chama de zero à esquerda. Ou seja, não tem valor nenhum. Tá bom? Tem um outro momento que pode aparecer zeros que não são significativos. Vou dar um exemplo. Se tivesse isso daqui, ó. Se tivesse bem assim, ó. 2,3000000. Esses zeros ali são significativos? Não, porque se eu tiro isso daqui, ó, continua sendo o mesmo valor. Vamos dar um exemplo usando nossa calculadora. O número que eu utilizei foi 2,300000000. Pronto, aqui. Eu vou apertar igual. Olha o que vai acontecer quando eu apertar igual. Então significa que esses zeros não são significativos. É diferente disso daqui, ó. Coloquei um número lá depois do zero. E esses zeros agora são significativos. 2,3, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou colocar um umzinho bem aqui. Olha o que vai acontecer quando eu apertar igual. Opa, pera. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Tô apertando igual. Continua a mesma coisa. Por quê? Porque esse 1, ele faz esses zeros todinhos se tornarem significativos. Então, existe zero significativo e zero não significativo. Tá? É bom a gente ficar atento a isso. Letra G. O Arthur respondeu aqui no chat 123/10. Ou 123/10, né? A fração e essa barrinha é a mesma coisa. Uma casa decimal, um zero no denominador. Certíssimo, sem problema nenhum. E letra H. Eu vou repetir o número todo. Colocar o traço de fração. Tem 3 casas decimais, vai ter 3 zeros no denominador. Coloco um na frente, certíssimo, Samuel. Estrutura de número decimal, nesse nosso tópico agora. Quando a gente vai trabalhar com as estruturas dos números decimais, o que a gente tem que ficar atento? É a sua representatividade. Nesse momento, esse quadradão vai representar uma unidade. E aqui a gente vai entender uma coisinha. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim por diante, isso são unidades. Se eu chegar no 10, isso é dezena. Se eu chegar no 99, continua dezenas, que vai ter 9 dezenas, né? E 9 unidades. Se eu chegar no 100, sei lá, vai que eu apareço 101, eu já tenho centenas. Então aqui são a linguagem inteira, a linguagem de números naturais, ou seja, existem esses números para gente que calcula naturalmente esses nossos números. A partir do momento que eu tenho isso daqui, ó, 3, número natural, número decimal. O que transformou o meu número natural em número decimal? A vírgula. Tá? Então, essa quantidade que aparece aqui depois da vírgula, e quando a gente fala depois é do lado direito, isso são quantidades muito pequenas. E nós temos aí algumas classificações. A gente chama essa quantidade muito pequena no primeiro espaço que vem depois da vírgula de números decimais, mas nós temos as suas variações, que são números decimais, mas recebem nomes importantes. Se aparecesse um 6 aqui, seria centésimos ou centesimais. Centésimos. Se aparecesse, sei lá, um 4 bem aqui, esse 4 estaria em qual posição? O que vocês acham? Ó, logo depois, decimal. 2 casas depois, centesimal. E 3 casas depois? Como é que é, Arthur? Repete aí. Milésimos ou milesimal. Uau, uau.
seria as casas dos milésimos ali, né? Tanto é que se eu fosse transformar esse cara aqui para uma fração, ficaria 3,564 sobre 3 casas decimais, 3 zeros no resultado. Opa, qual é o número que apareceu embaixo? Milésimo, o 1000, né? Então isso aqui seria um milésimo, seria um milésimo, bem aqui assim, tá? Primeira casa decimal, décimo. Segunda casa decimal, centésimo. E terceira casa decimal, milésimos, tá? Eles vão ser representados com pedaços menores que os nossos quadradinhos aqui. E esses quadradinhos, eles vão ajudar a gente a ter uma noção do tamanho desses números, tá? Aqui a gente vai só estudar até os centésimos. Os milésimos deixa para cá, deixa para depois. E aqui também, nesse primeiro momento, nós vamos pegar apenas as unidades e eles continuam com as dezenas, centenas, unidade milhar que a gente já conhece. Assim sendo, seguindo esse modelo, vocês vão fazer. Como ficaria esse número em formato de número decimal? Ficaria 2,28. Opa! Não, 1,28. 28. Boa. O Nelson confirma com isso aqui no chat. Letra B, como é que vocês acham que vai ficar? Letra B, como é que ficaria? 2,08. 2,08. 2,08. Por que 2,08? Porque não tem nenhum número aqui, ó, que indica a parte dos décimos. Ele falou aqui na nossa legenda, né, que aqui em cima, que esses bastõezinhos seriam os nossos décimos, né? Então não apareceu. Como esses grandões aqui são os inteiros, aqui já pula para a parte centesimal, né? Aqui seguindo o modelo daqui de cima. Não é tão difícil isso, mas a gente só deve ficar atento a esses comportamentos. Esse tópico nós chamamos ele de frações decimais equivalentes. Nós aprendemos no capítulo anterior o que são frações equivalentes. Aqui nós vamos utilizar isso a nosso favor. Lembra de uma frase? Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. Isso nós vamos utilizar pra caramba aqui. Por exemplo, como é que você faria para transformar o 2 sobre 5 em número decimal? Você pegaria e dividiria 2 por 5. Professor, mas até então nós só aprendemos com derivados de 10. Com derivados de 10. Você está certíssimo. Mas você tem um recurso da divisão. Tá, vou chegar aqui, fazer um processo que eu já aprendi anteriormente. 2 dividido por 5 não dá. Acrescentar vírgula e o zero e aqui também. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Ok, sem problema nenhum. Ô, professor, se eu tiver aqui com acesso a uma calculadora, eu posso pegar o 2 e dividir por 5, que dá 0,4. Mas dá uma olhada na técnica das frações equivalentes. Eu quero transformar os meus denominadores para um derivado de 10. Quais são os derivados de 10? 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Pensa no seguinte agora. Por qual número eu vou multiplicar o meu 5 para gerar um número mais próximo de derivado de 10? Por qual número eu posso multiplicar? 2. Por 2. Observação. Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. Olha o número que vai gerar para mim. Opa! Isso daqui eu sei. Eu aprendi no começo da aula de hoje como é que fica em número decimal. 0,4. Deu para entender como é que é a jogada aqui? Tu vai procurar um derivado de 10 no denominador. Se tu multiplicou por um número, tu multiplica também em cima. Tu multiplicou no denominador, tu multiplica o numerador. Se tu multiplica embaixo, multiplica também em cima. Vamos ver se vocês conseguem aqui. Levanta a mão quem sabe, tá? Levanta a mão na tela quem sabe. Por qual número eu tenho que multiplicar o 20 para eu ter um derivado de 10? E por qual número eu vou ter que multiplicar o 3? Esther, fala pra gente. 5. Por 5, se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. Isso vai ficar 3 vezes 5, 15. E 20 vezes 5, 100. Agora, ficou fácil.
Como é que fica isso em formato de número decimal? 0,15. Dois zeros no denominador, duas casas decimais no resultado. Interessante. Letra C, quem sabe como vai ficar? 4. Por 4. Boa, Samuel. Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. 6 vezes 4, 24. 25 vezes 4, 100. Número decimal, 0,24. Dois zeros no denominador, duas casas decimais no resultado. Caraca, isso é muito fácil, professor. Por qual número eu multiplico aqui a nossa letra D para que nós tenhamos um derivado de 10? Um derivado de 10. Por 2, boa, Olivia. Por 2. Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. A frasezinha aqui vai ser perfeita pra gente. 34. 34 sobre 10. Como é que fica isso daqui em formato de número decimal? 3,4. Um zero no denominador, uma casa decimal no resultado. Letra E. Por quanto eu multiplico? Já aconteceu anteriormente isso. Por 5. Boa, Esther. Por 5. Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima, né? 13 por 5 vai dar 5, sobe 1, 65. 15, sobe 1, 5, 6. Isso e aqui 100. Ficaria então 0,65. E a nossa letra F, aqui semelhante ao nosso primeiro caso, eu vou multiplicar por 4. Se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. Aqui eu já sei que vai ficar 100. 19 vezes 4 vai dar 36, sobe 3, 7, 76. Isso daqui gera para a gente 0,76. E olha que técnica da hora. Esse se eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. O que vocês são obrigados a fazer neste momento? Gente, deem uma treinada nos exercícios do livro de vocês.